Endometriose e menopausa. Eu sou o Dr. Roger Bersot, cirurgião geral, atuo em cirurgias pélvicas há mais de 20 anos e hoje vim falar sobre endometriose. A endometriose, como já foi explicado em outros vídeos, ela é dependente ou ela é estimulada o seu crescimento por hormônios que são produzidos pelo ovário. Fisiologicamente, ela é classificada como a parada da produção dos hormônios pelo ovário. Uma vez o paciente em menopausa, a doença progride muito lentamente, porque existem alguns hormônios ainda fora do ovário, mas em quantidade mínima. Então, o que a gente fala para os pacientes é o seguinte: se o paciente tiver focos de doença volumoso, quando ele chegar na menopausa, essa doença ela não vai sumir. Então, muito provavelmente, ela vai virar um processo cicatricial e essa cicatriz, ela vai poder levar a sintomas ou não. Então, eu já operei alguns pacientes que já estavam há 5 anos em menopausa e os pacientes estavam cansados de esperar que a doença parasse de incomodar. Então, é muito frequente o paciente ter um volume de doença grande e estar com 43, 45 anos, 47 anos e o médico falar para o paciente que ele aguarde que assim que ele entrar em menopausa a doença entre em remissão. Entendo o seguinte: se eu tenho doença e essa doença ela é estimulada por hormônio, no momento que para de produzir o hormônio, essa doença ela não vai sumir, ela vai parar de progredir. E como o organismo está sempre tentando combater porque é um tecido local errado, isso vai virar em última análise uma cicatriz, uma fibrose e uma cicatriz. Então, se tiver um volume de doença suficiente para provocar sintomas, o paciente vai continuar sintomático. Ou seja, o paciente tem uma lesão nodular muito próxima ao ureter e isso causa incômodo, dor, enfim. E o paciente, quando entrar em menopausa, esse nódulo, essa lesão, ela pode cicatrizar e retrair e causar uma curvatura, um estrangulamento do ureter. Isso pode acontecer no intestino, pode acontecer em qualquer outro órgão onde a doença está localizada. Então, a doença, ela diminui a sua progressão, mas ela infelizmente pode causar sintomas que a gente, inclusive na prática diária, pega muitos pacientes com endometriose pós-menopáusica com sintomas. Obviamente a doença não tem mais aquela progressão muito grande como tem no paciente mais jovem, mas ela pode sim ter sintomas. A gente vê muito frequentemente paciente que tratou endometriose, que operou, que fez tratamento com bloqueio para evitar que a doença progredisse. Aí o paciente entra em menopausa, para de usar as medicações, consegue ter uma melhora dos seus sintomas e aí depois de 1 ano, 6 meses, um tempo variável, vai lá o médico e receita hormônio para o paciente ficar melhor da sintomatologia da menopausa, que são o quê? Os calorões, insônia, irritabilidade. Só que o que acontece? Se o paciente tiver endometriose, ainda foco de endometriose, não conseguiu fazer a ressecção de todos, o paciente usando reposição hormonal, provavelmente esse paciente vai de novo voltar a ter sintomas. Então a gente sempre pede para o paciente lembrar que o paciente que tem endometriose, que foi portador de endometriose, ele tem que cuidar muito com a reposição hormonal. Ela pode ser feita, mas tem que ter acompanhamento médico e não pode o paciente ficar usando a reposição por muito tempo.